Olá, eu sou Daniela Rosendo e você está ouvindo o quarto episódio da série Praxis Ecofeminista. Eu sou filósofa, doutora em ética e filosofia política e, por meio da pesquisa, educação e militância em direitos humanos, desenvolvo e participo de projetos que almejam a construção de relações de cuidado éticas e justas para todo mundo. Para quem já conhece o podcast Ecofeminismo, Mulheres e Natureza, sabe que ele é dedicado a sensibilizar as pautas sobre ecofeminismo em formato áudio. Mas agora o podcast ganha uma série dedicada a aprofundar a perspectiva ecofeminista sobre as matérias, reportagens e artigos publicados no Modifica. Na primeira temporada, vamos nos dedicar às questões amazônicas e às relações entre alterações climáticas e mulheres nas regiões rurais e urbanas. Fiquem de olho, os episódios são publicados às quartas-feiras e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox ou basicamente todos os tocadores de podcasts disponíveis. Referência para a captura de carbono, os manguezais amazônicos vivem duas realidades antagônicas. Estão majoritariamente dentro de unidades de conservação e são considerados os mais preservados do mundo, ao mesmo tempo que sofrem com a captura predatória do caranguejo sá, retirada de madeira, microplástico e o esgoto provindo das comunidades próximas, o que os tornam também um dos ecossistemas mais ameaçados. A capacidade de captura de carbono dos manguezais é um mecanismo para mitigar a crise climática. Os manguezais nordestinos, por exemplo, conseguem reter 8 vezes mais carbono do que a vegetação da caatinga. Já os amazônicos contêm 2 vezes mais carbono do que a floresta. Os manguezais também fazem parte da cultura e economia tradicional das populações da região. Somente no Pará, 80 mil pessoas vivem em reservas extrativistas, as RESECs, que contêm o ecossistema. Pausa aqui para relembrarmos que falamos sobre o que são RESECs e comunidades extrativistas no primeiro episódio da série. Retomando rapidamente, as comunidades extrativistas estabelecem uma relação com o território que mantém a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. É bem diferente do extrativismo no sistema capitalista, que vai muito além da subsistência. É a exploração mesmo. Lá no primeiro episódio, nós pontuamos também essa diferença, afirmando que nas comunidades tradicionais, o extrativismo é praticado de forma harmonizada com a natureza, de acordo com seus ciclos. Neste episódio, nós vamos elucidar ainda mais essas diferenças, mas faremos também alguns contrapontos. Fica comigo até o final para entender. Na região, as atividades extrativistas são feitas por todos os membros da família, mas as mulheres desempenham um papel fundamental nessa equação, pois são responsáveis por uma gama de funções, desde a catação do marisco, a limpeza dos frutos do mar, a venda e ao planejamento de reservas marinhas. Nesse episódio, que parte da relação entre mulheres e o mangue, a partir da reportagem da Juliana Aguilera sobre os manguezais amazônicos e a década do oceano, vamos nos aprofundar mais um pouco nas nossas análises e compreensões ecofeministas. Vem comigo! Vou começar abrindo meu coração para vocês. Primeira vez que eu li essa pauta, eu tive vontade de sair correndo. Senti medo de entrar num tema tão complexo, confesso. Mas aí a gente respira fundo, areja as ideias, conversa e enfrenta com dignidade e humildade. Cá estou. E que complexidade é essa para mim? Desemaranhar essa relação entre as mulheres e a dependência delas do uso de animais como caranguejos e moluscos. Por que isso? A perspectiva que eu desenvolvo como filósofa engajada, que é também a que norteia o Instituto Modifica e, portanto, que adotamos aqui no podcast, é de um ecofeminismo animalista. Como fica, então, esse posicionamento diante do tema sobre o qual nos debruçamos aqui, o uso que implica na catação e morte dos animais? A fim de buscar uma resposta adequada e coerente com a praxis que almejamos, vou apresentar de forma talvez não tão breve o que é o ecofeminismo animalista.
segue o raciocínio. No verbete Ecofeminismos, do blog Mulheres e Filosofias da Unicamp, que escrevi com a querida e sempre parceira Tânia Kunen, professora doutora na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, nós explicamos que o ecofeminismo, conhecido também inicialmente por feminismo ecológico, é um conjunto de teorias e práticas que abarca 3 áreas: os estudos feminista, ambientalista e, em alguns casos, o animalista, que tem sido chamado também de feminismo vegetariano. Conhecem o livro da Carol J. Adams, A Política Sexual da Carne, e o podcast Outras Mamas, da Babi Miranda e da Thaís Goldcorn, que surgiu justamente a partir desse livro? Então, esse é um exemplo de feminismo ou ecofeminismo vegetariano ou vegano, que encara também a situação dos animais usados e explorados para fins humanos no sistema capitalista patriarcal. Como campo teórico e prático, o ecofeminismo animalista pode ser associado a diferentes áreas de conhecimento e articula pelo menos 3 categorias fundamentais em suas abordagens: mulheres, natureza e animais, cuja relação é estabelecida a partir da compreensão de que diferentes formas de dominação, exploração e opressão estão interconectadas de forma a reforçá-las mutuamente, ou seja, ao mesmo tempo. É a relação entre o que nós chamamos de ismos de dominação, como racismo, machismo, classismo, que é a discriminação baseada na classe, capacitismo, a discriminação de pessoas com deficiência, heterossexismo, especismo, que é a discriminação pela espécie, etc. É justamente por isso que a interseccionalidade precisa ser levada em conta na medida em que a opressão das diversas minorias políticas, a partir da lente ecofeminista, pode ser identificada como oriunda da mesma estrutura dualista. Já falamos sobre elas também no 3º episódio da série, lembra? A lógica da dominação opera em todos os dualismos hierárquicos: homem-mulher, razão-emoção, branco-não branco, humano-animal, hétero-homo, cis-trans e assim por diante. O resultado disso é que as crises sociais, ambientais e climáticas, produzidas pelo combo patriarcado, capitalismo e colonialidade, como nós chamamos, digamos assim, os processos que continuam operando até hoje, mesmo que o país não seja mais uma colônia, são fruto do reforço mútuo entre essas diferentes formas de preconceito e discriminação. De modo geral, as teorias ecofeministas começaram a surgir lá pelas décadas de 60 e 70 do século passado, quando as intelectuais, que eram tanto feministas quanto ambientalistas, começaram a apontar os limites que tanto o campo feminista quanto o ambientalista apresentavam ao não incorporar reciprocamente um ao outro. Veio, portanto, a defesa de uma urgente reconcepção do feminismo, a fim de incluir também as questões ambientais, quanto do ambientalismo, que precisava e continua precisando incorporar as questões de gênero. Uma ressalva importante aqui: a origem dos ecofeminismos não é essa teórica, tá? O surgimento não pode ser localizado em um ponto único e isolado, em uma pessoa ou um texto fundacional, tipo um livro que inaugura o tema. Nem é um movimento ou lugar específico. Como eu disse lá no início, estamos falando de um conjunto teórico e prático com diversas fontes. Mas voltando ao animalismo, a questão é que, definitivamente, não há consenso entre as ecofeministas sobre a inclusão dos animais que não sejam silvestres, que entram nas considerações ambientalistas. Isso acontece porque, geralmente, a proteção ambiental é da biodiversidade, da função ambiental das espécies, dos ecossistemas, etc. Não há reconhecimento ou consideração do valor intrínseco de cada animal como indivíduo, entendem? É por isso que ambientalistas geralmente não entram nas questões tipicamente animalistas, como os animais usados para experimentação científica, entretenimento, vestuário, alimentação, violência contra animais domésticos, etc. Afinal, esses animais não estão na natureza, entre aspas, mas sim no espaço doméstico. Eles não são silvestres, mas domesticados. É justamente aí que entra a ética animal em diálogo com o ecofeminismo. Nossa praxis ecofeminista almeja uma justiça plural, ou seja, social, ambiental e interespécies, na qual todas as formas de opressão sejam superadas. A gente sonha alto, né? Eu admito. Mas, se for para transformar, que seja tudo mesmo, sem deixar ninguém para trás, ainda que tenha uma configuração biológica diferente da nossa. Ah, e por mais utópico que isso tudo pareça, se nós estamos engajadas nessa construção, e se vocês estão aqui nos acompanhando, é sinal de que já tem esses incômodos também,
É porque nós acreditamos que a transformação demanda nosso comprometimento. Ela precisa ser construída dia a dia. Não seremos nós a colher e saborear essas frutas, mas nós precisamos semear e garantir, na medida das nossas possibilidades, que as sementes terão as condições adequadas para germinar, da mesma forma como nós já colhemos os frutos das lutas protagonizadas por outras gerações. Agora, do ponto de vista teórico, um dos desafios para nós ecofeministas ainda é aprofundar mais o desenvolvimento da relação entre a ética animal e a ética ambiental, assim como seus desdobramentos políticos. Como nós vamos lidar, de uma perspectiva ecofeminista animalista, com esse caso das mulheres que dependem economicamente e inclusive se alimentam dos animais ao seu entorno, enquanto são exatamente elas que ainda garantem o uso não predatório dos bens ambientais? Tá aí o enredamento que nós estamos tentando desemaranhar. Nem um baralho inteiro na manga resolve isso na cartada, mas eu tenho uma aposta. Obviamente, eu não tirei ela da cartola no passe de mágica, mas pesquisando muito e aprendendo exatamente com quem está nos territórios, fazendo a resistência, mantendo modos de vida sustentáveis e construindo pontes para garantir o bem viver. No plano intelectual, da abstração, ou isolando as variáveis, digamos, a equação fica menos complexa e, portanto, mais fácil de resolver. Mas o ecofeminismo animalista assume a responsabilidade de botar isso tudo na mesa e se desafia a pensar nos dilemas éticos, como esse caso que está sendo referência para a nossa análise aqui no episódio. Tem um trecho de um livro chamado Ecofeminismo, Interseções Feministas com Outros Animais e a Terra, numa tradução livre do título original em inglês, organizado pela Carol Adams e a Lori Gruen, duas grandes referências ecofeministas, que sintetiza muito bem o que eu estou buscando desenvolver aqui. Elas dizem, também numa tradução livre minha, já que ainda não temos uma tradução dessa obra, o trabalho teórico no ecofeminismo identifica as estruturas interconectadas dos dualismos normativos, destaca as maneiras pelas quais tais dualismos facilitam a opressão e o falso reconhecimento e extrai conexões conceituais e práticas entre a injustiça em relação a indivíduos e grupos não dominantes. Na prática, ecofeministas trabalham em solidariedade com aquelas que lutam contra a opressão de gênero, racismo, homofobia e transfobia, injustiça ambiental, colonialismo, especismo e destruição ambiental. Tanto na teoria quanto na prática, ecofeministas pensam que diferentes relações sociais são possíveis e estimulam o trabalho para alcançar a paz e a justiça para todos. Fato é, como já falei lá no primeiro episódio da série, que a crise climática, que é de origem antropogênica, quer dizer, que é causada pela ação humana no sistema capitalista, representa um risco para as comunidades extrativistas tradicionais na Amazônia e que as lutas socioambientais protagonizadas por mulheres são marcadas pela construção de solidariedade entre comunidades tradicionais e povos originários do sul global. Lembram? Estamos falando das mulheres de diferentes territórios, do campo, da floresta e das águas. Portanto, o que elas estabelecem não é uma relação de dominação, exploração ou controle da natureza, mas de reciprocidade, por meio da qual as diferentes formas de vida, humana e não humana, se expressam e são respeitadas por meio de práticas de cuidado. Assim, diante da crise socioambiental que vivemos, as experiências dessas mulheres precisam, mais do que nunca, serem ouvidas e valorizadas. Isso não significa concordar com todas as práticas que ocorrem nesses espaços ou compartilhar de todos os aspectos de sua cosmovisão, senão contextualizá-las em sua própria origem. Nesse sentido, ainda que, de uma perspectiva ecofeminista animalista, o uso de animais ainda possa ser visto como uma prática especista, é preciso reconhecer que, além das práticas de cuidado que diretamente promovem a justiça socioambiental, como a conservação dos manguezais e das florestas, por exemplo, a defesa da natureza tem sido empreendida exatamente pelos movimentos organizados nos territórios. Isso, inclusive, expõe essas pessoas da militância ao risco de graves violações de direitos humanos. Temos em solo brasileiro a maior faixa contínua de manguezais do mundo. São 9.900 quilômetros quadrados que se estende do Amapá ao Maranhão. Área maior do que Brasília. A maior parte dessa faixa, cerca de 85%, se encontra na Amazônia Legal.
e mais de 80% dela está dentro de alguma unidade de conservação. Conservadas, se comparadas aos mangues de outras regiões do Brasil, eles são áreas fundamentais para aves migratórias, que vivem, se alimentam e se reproduzem no local, além de possuir uma concentração significativa de caranguejos, moluscos, mariscos, mamíferos aquáticos e peixes de água doce e salgada. Os manguezais também fazem parte da cultura e economia tradicional das populações da região. Somente no Pará, 80 mil pessoas vivem em reservas extrativistas, RESEX, que contêm o ecossistema. Essas populações são compostas por agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais e marisqueiras. Os caranguejos e mariscos retirados do mangue não só alimentam as famílias e a economia local, como também são vendidos para outros estados e países. A vida das populações locais tem sua base de sustentação nas relações marinhas. As atividades extrativistas são feitas por todos os membros da família, mas as mulheres desempenham um papel fundamental nessa equação, pois são responsáveis por uma gama de funções, desde a catação do marisco, a limpeza dos frutos do mar, a venda e ao planejamento de reservas marinhas. Elas são as principais autoras na preocupação com o ambiente e que lutam para dar uma vida melhor para seus descendentes. Mas sua participação muitas vezes não é reconhecida. Ainda que permaneçam conflitos em relação aos animais não humanos, dado que muitas práticas ainda implicam no seu uso para fins humanos, como alimentação e renda, não se pode perder de vista a dimensão estrutural do especismo, do machismo, do racismo e dos outros ismos de dominação. E no atual momento histórico, quais são os sujeitos que mantêm e quais são os que provocam fissuras nessas estruturas? O problema é do garimpo e do agronegócio, que explora, polui as águas e derruba a floresta, ou dos povos tradicionais que estão lá sofrendo negativamente todos esses impactos e sentem os problemas na exploração muito antes do que os grupos mais privilegiados. É por isso que invocar a concepção de solidariedade na praxis auxilia a compreender a dialética opressor-oprimido e quais são os nossos papéis na libertação de todas as formas de opressão. Afinal de contas, uma das questões dos feminismos em geral e dos ecofeminismos em particular é não pressupor uma única voz das mulheres, eis que a unidade reside justamente na solidariedade contra a opressão. É muito importante lembrar também que em sistemas interligados de opressão, privilégio e opressão coexistem. É preciso, então, reconhecer que em sistemas de dominação que caracterizam hoje as diversas sociedades, ainda não é possível viver plenamente a justiça social, ambiental e interespécies. Nós temos um horizonte à vista, mas precisamos caminhar até lá, cientes das implicações práticas que nos exigem fazer escolhas e provocam mudanças individuais e coletivas. Para não restar dúvida, não é possível colocar no mesmo patamar os costumes tradicionais e a lógica exploratória capitalista responsável pela morte de bilhões de animais por ano e uma devastação ambiental sem precedentes na história da humanidade. Não se trata de legitimar as culturas tradicionais de forma irrestrita, mas de contextualizá-las em uma perspectiva estrutural e compreender quais dessas práticas podem compor e nos servir de referência para a construção da praxis ecofeminista. Agora, como é que nós podemos efetivar de verdade essa solidariedade na praxis? Porque vamos combinar que pode parecer bem presunçoso se colocar no lugar de quem autoriza, entre aspas, a cultura dos outros, não é mesmo? Não é disso que se trata. Nada de imperialismo cultural, por favor. No terceiro episódio da série, falamos bastante sobre essa questão da cultura e que não é quem está de fora que tem o direito de reivindicar a extinção ou manutenção de certas práticas. O ponto que nós vimos lá é que a cultura, em si mesma, não é suficiente para sustentar a continuidade dela quando alguém é oprimido pelas suas práticas. A questão aqui é outra. É justamente situar as práticas das comunidades tradicionais que são ameaçadas pelo poder do capital, que, por sua vez, é exatamente contra a sustentação da vida. Então, o exercício aqui é, mais uma vez, olhar para as relações de poder que estão em jogo e nos posicionarmos ao lado de quem pode ser aliado nas nossas lutas.
A solidariedade é isso: compreender que as opressões são estruturais e interseccionais, e a busca pela justiça socioambiental e interespécies requer solidariedade por meio de alianças políticas emancipatórias. Pergunto novamente: como fazemos isso? Quem dá a resposta é a Daiane Mendes, bióloga, pesquisadora e integrante da Associação Sarambuí, ouvida na reportagem da Juliana Aguilera. As políticas públicas são fundamentais para mudar esse cenário. Como sociedade civil, nós podemos nos organizar e incidir na elaboração e no monitoramento delas por meio de mecanismos de participação social, como conselhos e audiências públicas. Além disso, a universidade pode exercer um papel fundamental também, tanto na construção do conhecimento por meio da pesquisa, quanto pelos programas de extensão. Mas, como bem ressalta a Daiane, deve ser uma extensão comunicativa, comunitária e inclusiva. Explicando nas palavras dela, não é ir numa comunidade, fazer uma palestra, um curso. Isso não é extensão. Extensão é fazer algo e mudar a vida dessa comunidade, dar suporte para que ela seja sustentável, tanto economicamente quanto socialmente, ao longo do tempo. Vocês lembram que lá no início do episódio eu falei que traria um contraponto sobre quão harmônicas podem ser as práticas tradicionais das comunidades extrativistas? Pois bem, se por um lado nós sabemos que é errado praticar o imperialismo cultural, ou seja, usar valores de uma comunidade externa para dizer o que é certo ou errado em outra, sem levar em consideração todo o contexto e, ainda pior, excluindo as próprias pessoas que integram esse grupo, deixando de levar em consideração o que elas pensam e sentem sobre o que as de fora estão julgando moralmente sobre elas, de outro lado, aceitar ou assimilar acriticamente também pode ser um erro grave. No nosso caso prático aqui do episódio, não é uma questão de romantizar as comunidades, mas de compreender que as atividades tradicionais não têm um jeito expansivo, como disse a Indira Eizaguirre, engenheira ambiental e pesquisadora do Laboratório de Ecologia de Manguezal, o LAMA. O que eu quero dizer com isso? Estou defendendo que, se nós estabelecemos uma relação de horizontalidade, sem hierarquias, e nos dispomos a construir em conjunto, garantindo a participação e protagonismo dos sujeitos envolvidos nos processos, não só podemos, como devemos refletir e transformar certas práticas que impliquem no descuido, ou seja, que seja o oposto de práticas de cuidado. Esse é o caso também do que ocorre lá em Bragança, no Pará. Como foi mostrado na reportagem, a comunidade já vem percebendo a diminuição dos caranguejos. Sabendo que o problema reside na exploração e não no uso não planejado pela comunidade, é preciso considerar os impactos das mudanças climáticas que irão afetar ainda mais as condições de vida. As respostas demandam prevenção, educação ambiental e planejamento participativo, por exemplo. A educação é um ponto fundamental. Eu não poderia deixar ela de fora, não é? Mas não é qualquer educação. Nós estamos falando aqui de processos emancipatórios, lembram? Infelizmente, a colonialidade segue se perpetuando por aí e não raro vemos o oprimido assimilando e reproduzindo o discurso do opressor. Um movimento negro que o diga com aquele presidente da Fundação Palmares. A educação popular é uma ferramenta poderosa de transformação. Se a realidade das comunidades tradicionais é de escassez de políticas públicas e destinação incorreta de esgotos, derivado da falta de infraestrutura e de uma gestão inadequada dos riscos e vulnerabilidades socioambientais, como destacou a Daiane, a população também usa o manguezal de forma direta ou indireta para descartar o que considera lixo. Mesmo estando majoritariamente localizados em unidades de conservação, os manguezais não possuem sistema de saneamento geral e resíduos domésticos e industriais, como combustível de pequenas e grandes embarcações e navios, ficam acumulados na lama dos manguezais. Isso está muito relacionado também à falta de reconhecimento pelas próprias comunidades do valor social e ecológico dos manguezais. Mais um legado do colonialismo e motivo pelo qual a educação é de extrema importância. Aliás, e agora, para finalizar, a pesquisa da bióloga busca compreender a poluição dos manguezais pelo plástico, muito presente nesse ecossistema, mais especificamente o microplástico. Se você não sabe muito do que eu estou falando, recomendo muitíssimo entender o que é e de onde vem a poluição causada pelo microplástico. Infelizmente, não estamos falando só das garrafas de água e sacolas plásticas. Nós podemos até não conseguir enxergar, mas os microplásticos estão por aí espalhados
e nós não temos ideia de como retirá-los do ambiente. Inclusive, tem uma reportagem incrível e chocante do Modifica sobre o assunto. Busca lá depois. Isso dá margem para nós pensarmos também na nossa responsabilidade individual sobre hábitos de consumo, seja de produtos ou serviços. E agora, sabendo de tudo isso, o que nós podemos ou até devemos fazer? Pelo que nos devemos assumir responsabilidades ou o que atribuir ao poder público e às populações locais? Isso já é assunto para outro episódio inteirinho, mas como o meu objetivo aqui é deixar vocês com mais dúvidas do que respostas, cuidadosamente, como eticista do cuidado que sou, eu lhes convido a dormir com essa. Muitas vezes se pensa que destruindo, por exemplo, os manguezais, a gente vai ter mais dinheiro, né? Mas isso tem que ser muito bem pensado, porque a gente tendo o manguezal como está agora, se a gente incentivar mais planos de conservação participativa, por exemplo, a gente tem muito mais economia local que destruindo os manguezais. O Modifica é uma organização de jornalismo, pesquisa e educação que atua pela justiça socioambiental e climática com uma perspectiva ecofeminista. Para que possamos fazer nosso trabalho de forma independente, precisamos da contribuição de pessoas como você. Seu apoio é fundamental para aumentarmos e melhorarmos nossa cobertura jornalística, nossos projetos educacionais e nossa gama de pesquisas, além de termos segurança jurídica garantida para fazer nosso trabalho de enfrentamento às grandes corporações. Conheça e apoie o Instituto Modifica em modifica.com.br/apoie. Como eu falei lá em cima, nós estamos na década do oceano. Isso significa que uma série de informações serão produzidas sobre o tema, bem como ações e iniciativas de conservação das águas. Para quem quiser acompanhar essa pauta em específico, nossa dica é o Instagram @Liga das Mulheres pelo Oceano. Para quem quiser acompanhar a pauta da conservação por uma perspectiva relacionada à ecologia profunda, a dica é o perfil da bióloga marinha Amanda Fernandes, no @MandeFernandes. Por fim, retomo uma dica que soltei ao longo do programa, que é o podcast Outras Mamas. Você pode achá-lo também em todos os tocadores. Gostou do episódio? Compartilhe com as pessoas amigas e não esqueça de marcar o @ do Modifica e o meu, @Kilt_ecofeminista. Você também pode mandar seu comentário pra gente, que vamos ler os melhores por aqui. Tem dúvidas? Pode mandar também e selecionaremos algumas para respostas. Você pode mandar dúvidas e comentários no Twitter e Instagram do Modifica. Não esqueça de acompanhar a gente no seu tocador de podcast preferido e até a próxima. A série Praxis Ecofeminista faz parte do podcast Ecofeminismo, Mulheres e Natureza e é idealizada pelo Instituto Modifica e coproduzido com Edu Ferreira, em coautoria com Daniela Rosendo. Conheça os outros podcasts do Modifica. Busque por Modifica em seu tocador de podcasts preferido. Praxis Ecofeminista é apresentado por Daniela Rosendo, com roteiro de Daniela Rosendo e Marina Colerato. A trilha sonora e a produção são de Edu Ferreira e a locução de Ana Corbe.